deles. Mas ele começou a pregar, ele começou a falar do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o próprio Cristo, e ele começa a falar, e o interessante, quando a gente começa a analisar os textos, nós vemos que sempre, quem são as pessoas que ficam indagando qualquer tipo de situação são os religiosos. Aí você tem sua Bíblia na sua casa, você lê a sua Bíblia, mas não tem entendimento, tem alguma coisa errada, porque você acha, eu acredito que você esteja lendo ela como se fosse um livro qualquer. Mas antes de ler a sua Bíblia, você vai lá no seu quarto, fecha a porta. Ah, mas eu não tenho porta não, mas não tem problema não, entre no seu quarto. Se ajoelha ao pé da cama. Se possível, coloca até a face no corpo. E diga assim, Senhor, humildemente eu estou aqui. Me ajuda com o entendimento da tua palavra. E Deus, ele vai atender teu pedido, porque você está pedindo entendimento da palavra dele. É o que aconteceu naquele momento, lá naqueles dias. Nós vemos que sempre tinha judeus, fariseus, saduceus e escribas. Sempre estava ali ao lado de quem estava falando a palavra de Deus. E João Batista sempre batia com eles, e o próprio Jesus, ele também batia. Refutava aqueles caras. E não é o que acontece hoje também, quando você está falando a Bíblia, falando de Jesus, do amor que ele trouxe para nós, mas só que lembrando, Jesus, ele é amor puro. Ele é o amor puro. Mas também ele é justiça. Eu errei, vai ter uma consequência. Mas Jesus não é amor, do jeito que o povo hoje ele quer, essa nossa geração fraca, ela quer, que só fala que Jesus é amor, Jesus é amor. Não. No direito, nós temos 3 situações. Temos o direito, já começa a ler, eu tenho direito disso, direito daquilo. Mas só que também temos 2 outras situações que é contra somente o direito. Aí a pessoa diz que tem mais 2, que é deveres e obrigações. Então, o nosso Deus, ele é justiça. Então, se eu fizer qualquer tipo de situação, eu sei que eu vou ter uma consequência. Não sei se na mesma hora ou se vai ser mais na frente. Mas naquele momento, João não tinha sido ainda lançado na prisão. E ele começou a batizar o que ele estava fazendo, e ele começou a falar de Jesus naquele momento, falando de Jesus. Aí chega um discípulo dele ali, de João, como sempre, com um judeu, e perguntando acerca disso e acerca daquilo. E foram ter lá com ele a conversa, Senhor, Rabi, mestre, ele disse, aquele homem que tu estava com ele, lá no Jordão, que tu batizasse ele, que o nosso Deus falou naquele momento, que é onde está a chamada Trindade, né? Muitas pessoas falam muito sobre isso, onde está, ali naquele momento foi personificada a Trindade. Jesus, o Espírito Santo que repousou sobre Jesus, e o próprio Deus falando do céu, esse é meu filho, a quem eu amo. Amém. De uma vez só, os 3. E ele ali, ó, continuando batizando, e ele disse assim, não, meu amiguinho, meu amigo e companheiro, é aquele homem. Aí a gente olha assim, quando o cara diz assim, a pessoa lá, diz assim, mas foi você que deu testemunho. Veja mesmo como ele já sabia e fazendo uma pergunta. Mas o senhor não deu testemunho dele? Aí ele disse, é aquele ali mesmo. Ele é que é o Cristo. Eu já disse a vocês e vou repetir. Eu não sou o Cristo.
O Cristo